Olá, hoje eu vou falar sobre 4 ações que você deve ficar de olho para colocar em sua carteira em 2021. 2021 já está logo aí e essas são 4 ações que eu vou aumentar a posição em minhas carteiras porque são excelentes empresas e boas pagadoras de dividendos. Dito isso, vamos então às nossas 4 ações que eu terei em minha carteira em 2021. A primeira delas é a EG3, né? A Engie Brasil Energia. É uma empresa que tem mais de 120 anos de história na produção de energia elétrica e sempre manteve bons resultados. Num país onde a maioria das empresas, 80% das empresas, quebra no primeiro ano, uma empresa que tem mais de um século de existência mostra que ela, ao passar do tempo, conseguiu deixar essa operação coesa bastante para que a gestão fosse passada para frente e mesmo assim ela entregasse excelentes resultados. Então é uma empresa boa pagadora de dividendos, lembrando que em 2020 a média de pagamento de dividendos estava em torno de 2,5, né, na média da bolsa, e ela conseguiu pagar um dividendo acima da média, o que é um excelente ponto. E também ela não teve ao longo desde o seu IPO uma não distribuição de dividendos, então ela sempre tem uma distribuição linear e crescente de dividendos ao longo do tempo. Foi uma empresa que abriu o IPO, se eu não me engano, a 2 e pouco, e hoje está a mais de R$40. Mostra que, além de boa pagadora de dividendos, ela é uma empresa que tende a se valorizar muito no longo prazo. O dividend payout dela está entre 50% a 100%, o que é muito bom, né? Não excedeu 100%, ou seja, ela está distribuindo menos lucro do que ela tem, deixando o dinheiro em caixa e reinvestindo esse dinheiro na própria empresa, mostrando que os dividendos tendem a ser sustentáveis ao longo do tempo, porque ela mantém um caixa líquido e positivo para que no futuro ela consiga se alavancar e distribuir cada vez mais dividendos. Além disso, o endividamento da empresa é bem baixo, abaixo das 2 vezes o EBITDA dela, então é outro ponto bastante positivo. Possui um grande investimento na área que atua, e aqui cabe salientar um detalhe: ela é responsável por 6% da produção de energia elétrica do país, ou seja, de cada 100 casas de brasileiros, 6 tem a EGE como a produtora de energia. Então é uma empresa que ela é muito grande na área que ela atua, o que mostra que a empresa está bem fundamentada e é uma empresa que tem boas raízes. A segunda empresa que a gente vai abordar aqui é a Energia do Brasil, que é a ENBR3, que também é a área de energias elétricas, porém num segmento um pouco diferente, que é a área de transmissão de energia e não necessariamente de produção de energia. É uma holding do setor elétrico, né? Então ela tem um portfólio bem diversificado, vai ter uma grande parte agora nessa área de produção de energia, tem uma outra parte também em produção, né, em menor escala. Então ela tem uma capacidade bem boa de valorização no futuro, no médio e no longo prazo. E essa valorização é valorização de quê? Tanto de valor de ação quanto de valor de dividendos, porque há um estudo que mostra que empresas que crescem o valor patrimonial, que empresas que pagam dividendos, ou melhor, empresas que pagam dividendos, no longo prazo são empresas que crescem bastante o valor de ação, ou seja, aumentando o patrimônio dos cotistas. O dividendo dela agora em 2020 foi 3,1%, né, sobre o valor da ação, o que não foi um grande dividendo, mas ainda assim está acima da média da bolsa. Então a empresa aqui está levando a média da bolsa para cima. Tem um bom endividamento da empresa, né? Tem um bom balanço também. Há uma tendência muito boa de crescimento de dividendos, principalmente porque agora ela colocou na internet
como vai ser a política de distribuição de dividendos dela, e pelos cálculos e pelas próprias projeções da empresa, a tendência é que esse valor de 3% suba para 5% a 6%. Num país onde a taxa de juros está a 2%, é como se você ganhasse o triplo da Selic só no dividendo, fora a valorização da ação, que acontecerá principalmente por essa construção gigantesca de linhas de transmissão, que se eu não me engano são mais de 1.000 quilômetros. Então assim, tem um crescimento de dividendo, né, e vai ter esse crescimento também por consequência desses investimentos e por consequência do crescimento de dividendos no valor da ação, aumentando também o patrimônio dos cotistas da empresa. O dividend payout dela é menos de 50% em média, né, comparado ao tempo que ela está na bolsa. E como eu disse, vai bater a casa de 6% aí de dividend yield nos próximos anos. A próxima empresa é uma empresa também de energia elétrica, só que ela está focada diretamente na parte de transmissão de energia, o que é o filé mignon da produção de energia elétrica e da distribuição de energia elétrica, porque é onde se tem menos investimento e mais retorno sobre o investimento, ou seja, tem mais margem, mais lucro. Então a empresa de transmissão de energia, né, ela tem um dividend yield aqui de todas que eu vou mostrar, o melhor. Ela bateu em 2020 8,5% de dividend yield, uma média de 2,5% da bolsa, dá quase 3 vezes, né, a média da bolsa. O payout dela, apesar desses últimos anos tá bem elevado, ainda assim é menos do que o 100%, ou seja, mostra que a empresa, além de ser uma boa geradora de caixa, ela ainda consegue reter o caixa e distribuir bastante dividendo, o que é muito bom. E ela possui, apesar de não possuir um crescimento elevado de distribuição de dividendos, ela é bem linear, ou seja, bem previsível quanto à distribuição de dividendos dela para os acionistas ao longo do tempo, né? O endividamento dela é um pouco mais alto que as demais, 2,5 vezes o EBITDA, o que é ok, não é um bom endividamento, mas também não é nada que ela não consiga pagar pela quantidade boa de gerar fluxo de caixa, né, da empresa. A outra empresa que eu vou mostrar aqui, que é uma queridinha também de muitos brasileiros, inclusive para mim é uma moeda de uma forma de eu não deixar dinheiro parado na corretora. Quando eu vou investir, compro outras ações e compro fundo imobiliário e sobra algum dinheiro na corretora ali, eu aproveito e já compro essa empresa, porque pelo preço que ela tem e pelo resultado que ela entrega. E eu tô falando de ninguém menos que Itaúsa, ITSA4, né? É a holding do Banco Itaú, ela controla o Banco Itaú, Alpargatas, Itaú Tech, enfim, Duratex, enfim, várias empresas, né? Um ponto interessante da Itaúsa é que, ao contrário do YouTube, você está comprando o Banco Itaú com um desconto muito alto, porque ela tem um valor bem abaixo da ação do YouTube, só que ela distribui dividendos muito bons e regulares. Então são dividendos bimestrais, quase mensais, que ela distribui, o que é sempre muito bom, porque ao longo do tempo há uma previsibilidade de distribuição de dividendos muito boa dessa empresa, além de ser uma empresa bilionária. E o Itaú, a gente sabe que é o banco que mais lucra no Brasil. Inclusive, agora nesse mês, foi considerada a instituição mais valiosa do Brasil, o Itaú. Então o dividendo dela é mais ou menos 5,5%, né? Ela tem sim uma certa valorização de cotas ao longo do tempo, né? Uma valorização do valor da empresa, da ação. E tem outro ponto interessante que pouca gente toca, mas que é muito bom de se ver, principalmente pela análise fundamentalista, é que a própria holding recompra as ações dela com uma certa regularidade. Então ela espera a ação dar uma valorizada e depois relança essa ação no mercado. Ela vende, e quando a ação está em baixa, ela recompra, espera valorizar e revende. Então ela trade em cima da própria ação, o que mostra que a própria instituição acredita muito no ativo dela e no papel dela, porque ao contrário de, por exemplo, Petrobras, onde a Caixa Econômica Federal vende as próprias ações, o BNDES vende as ações, enfim, o Itaú
compra as próprias ações, mostrando que é uma empresa que acredita na sua própria gestão. O payout bem abaixo dos 100%, um lucro líquido gigantesco, né, um excelente histórico de distribuição de dividendos. Então, assim, o endividamento dela aqui, o endividamento bruto, né, que é contado o bruto e o líquido, que é o endividamento total dela, é praticamente um balanço trimestral de lucro. Então, assim, é uma empresa que o endividamento quase não existe. Então, tem uma valorização de cotas, tem uma boa distribuição de dividendos, é uma empresa que tem uma certa linearidade e que, proporcionalmente, tem um crescente de distribuição de dividendos no longo prazo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 ações que a gente tem em carteira e dessa mini análise fundamentalista. Se eu deixei de falar alguma coisa, algum detalhe que vocês acham importante de ser destacado sobre essas empresas, deixe aí no comentário. E se você quiser acompanhar mais análises fundamentalistas e essas pequenas impressões que a gente vai tendo do mercado, é só seguir o canal, que ao longo do tempo a gente vai colocando também. Próximo vídeo provavelmente será sobre fundos imobiliários, que são também os 4 fundos imobiliários que eu vou aumentar a posição em 2021. Então, é isso.